Era o verão anterior ao meu último ano na faculdade. Meu irmão mais novo, sempre interessado em assuntos militares, ganhou de aniversário um par de óculos de visão noturna e os deixou em meu apartamento. Uma noite, eu estava entediado e decidi experimentar os óculos em uma área de caminhada arborizada e reserva natural próxima. Em retrospecto, essa parece ter sido uma ideia muito estúpida, já que eu estava sozinha. Sou mulher, mas eu era jovem e estúpida, e fiquei toda empolgada com a possibilidade de ver veados e outras criaturas da floresta em seu habitat natural noturno. Eu conhecia bem esses bosques. Meu melhor amigo e eu já havíamos feito caminhadas noturnas por lá antes e nunca havíamos encontrado ninguém. Nossa área é predominantemente rural e bastante segura. Portanto, não previ nenhum problema. Estacionei na pequena área de estacionamento com pouca iluminação, ignorei a placa Parque Fecha às 10 horas e entrei na mata, com os óculos de visão noturna na mão. Era meia-lua naquela noite, e essa era a única luz que se filtrava pela copa das árvores. Estava bem escuro, e eu não queria colocar os óculos de visão até encontrar um lugar para sentar, então iluminei meu caminho com a lanterna em meu chaveiro. Algumas vezes, pensei ter ouvido um pequeno farfalhar na floresta a uma boa distância, mas não era nada fora do comum e achei que era atividade animal, talvez o cervo que eu esperava ver. Depois de caminhar uma boa distância, encontrei um tronco caído para me sentar e coloquei os óculos. Não sei se você já usou óculos de visão noturna antes, mas o efeito é impressionante. Eles podem transformar a escuridão quase total em uma claridade como o dia. Tudo aparece em tons de verde, mas bem claro e brilhante. Por um tempo, eu me diverti muito olhando ao redor do meu ponto de vista de tronco caído. Alguns esquilos brincavam nas folhas próximas e uma grande coruja piscou seus olhos de lâmpada para mim de um galho de árvore. No entanto, não havia veados, e comecei a pensar que talvez eles não se aproximassem de mim, na escuridão ou não, se eu me sentasse ao ar livre em um tronco. Então, decidi encontrar um lugar onde pudesse ficar um pouco mais escondida. Fui um pouco mais fundo na floresta e finalmente encontrei uma árvore enorme, perfeita para escalar. Sempre gostei de subir em árvores, então não demorou nada para que eu subisse em alguns galhos e me acomodasse para esperar meu cervo. Não cheguei a ver nenhum. O que vi, iluminado por uma luz verde brilhante de visão noturna após cerca de 10 minutos de espera, foi isso. Um homem, vestido da cabeça aos pés com roupas de cor escura, caminhando furtivamente pela floresta. Ele vinha da mesma direção que eu e estava claramente tentando se esconder, movendo-se de árvore em árvore e olhando ao redor com cuidado antes de seguir em frente novamente. Parecia muito que ele estava procurando por alguém. Demorei alguns instantes para perceber que ele estava carregando algo, e quando vi o que era, os pelos da minha nuca se arrepiaram. Ele tinha uma faca grande, e a estava segurando como se esperasse usá-la em um futuro muito próximo. Não era época de caça aos veados, e essa era uma reserva natural onde a caça de qualquer tipo era proibida. De qualquer forma, o sujeito estava sozinho e não estava vestido como um caçador. Não havia veados à vista e pouquíssimos caçadores matam suas presas com facas. De repente, fiquei terrivelmente consciente de minha situação. Uma jovem sozinha, sem arma, no meio da floresta à noite. Estávamos nos anos 90, portanto, não havia telefones celulares e, mesmo que eu tivesse um, não me sentiria segura em usá-lo para não chamar a atenção dele. Eu não sabia como ele conseguia enxergar tão bem no escuro. Acho que seus olhos tinham acabado de se ajustar, e fiquei apavorada com a possibilidade de ele olhar para cima e me ver. Fiquei ali sentada, com medo de me mover, com medo de respirar, e o observei enquanto ele continuava seu processo metódico e furtivo de examinar a floresta em busca de quem, ou o que quer que fosse que ele estivesse perseguindo. Eu olhava ao redor, mas não conseguia ver mais ninguém, mesmo do meu ponto de vista elevado, e me ocorreu o pensamento repugnante de que ele poderia estar procurando por mim. Lembrei-me dos ruídos que ouvira na floresta quando cheguei, e então pensei um pouco mais e me lembrei de outra coisa. Um carro branco que havia seguido muito de perto atrás de mim durante a maior parte do trajeto até a reserva natural. Na época, fiquei irritada e um pouco assustada,
Mas quando entrei na área de estacionamento da reserva natural, o carro branco passou por mim e seguiu seu caminho, e não pensei em mais nada. Agora eu me perguntava, horrorizada, se era o motorista daquele carro, se ele tinha dado a volta e visto meu carro estacionado, sozinha no estacionamento, se ele teria vindo atrás de mim. Sentei-me, paralisada de medo, e observei o homem por um tempo que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente foi mais meia hora ou mais. Houve um momento em que ele parou bem embaixo da minha árvore, e eu tinha certeza de que ele iria olhar para cima e me encontrar, mas não o fez. Depois de algum tempo, ele pareceu desistir de qualquer plano que tivesse em mente. Eu o ouvi dizer "dane-se", e ele começou a voltar na direção que tinha vindo, a direção da área de estacionamento. Fiquei na árvore, molhado de suor e chorando, até o sol nascer algumas horas depois. Então desci e, ainda apavorada, segurando a pequena lata de spray de pimenta em meu chaveiro, fui o mais rápido que pude até o estacionamento. O homem tinha estado lá. Meu para-brisa tinha sido quebrado com uma pedra e alguém tinha raspado todas as laterais do carro com algo afiado. Presumivelmente, uma faca gigante que, por sorte, não foi parar em meu peito. Graças a Deus pelos óculos de visão noturna que me permitiram vê-lo antes que ele me visse, e graças a Deus pelas árvores grandes com galhos robustos. Para responder a algumas das perguntas que recebi, eu chamei a polícia quando voltei para casa. 2 policiais muito simpáticos foram ao meu apartamento e registraram um boletim de ocorrência, e infelizmente, essa foi a última vez que ouvi falar do caso. Embora seja uma pena. Essa é uma história verdadeira. Toda vez que a conto, ela atrai os olhares de todos na sala. Não sei ao certo por que não a contei antes, mas depois de refletir com um amigo, decidi que era hora de compartilhá-la. No verão de 2020, meus amigos, Alex e Violet, e eu, decidimos sair de férias nas montanhas. A febre da cabana devido à Covid nos atingiu em cheio e estávamos desesperados para viajar. Escolhemos um estado montanhoso e planejamos acampar e fazer caminhadas em vários locais diferentes. Por uma noite, achamos que seria divertido reservar uma cabana na floresta. Os pais de Violet haviam alugado uma cabana em uma torre de bombeiros uma vez e adoraram, mas uma cabana ao lado de uma torre de bombeiros foi tudo o que conseguimos encontrar. Era barata, limpa e isolada. Empolgados por termos uma noite em que poderíamos ser tão detestáveis quanto quiséssemos, nós a reservamos. Nas semanas que antecederam a viagem, decidimos que seria uma ótima ideia usar drogas na cabana. Violet as comprou como preparação para nossa chegada, e elas estavam guardadas em sua bolsa quando saímos da garagem para chegar à cabana. Lembro-me de um nó no estômago, uma sensação dolorosa que me atormentava. Eu disse ao Alex e à Violet que não poderíamos de jeito nenhum usar drogas naquela noite. Violet ficou furiosa. Demos meia volta e começamos uma grande discussão, mas eu mantive minha posição. Eu sabia que não tínhamos que usar nada naquela noite. Finalmente, os ânimos se acalmaram e partimos. A cabana ficava a cerca de meia hora de distância da cidade mais próxima. Ela ficava no topo de uma montanha. Prendemos a respiração ao contornar a estrada esburacada que subia em espiral em direção ao topo. Não havia pontos de parada, nem outros locais de acampamento. Apenas uma estrada longa e sinuosa que nos levou à cabana no pico. Nós nos acomodamos e acendemos uma fogueira para nos aquecer. Quando o crepúsculo deu lugar à noite, ouvimos o barulho inconfundível de um motor na estrada e, em seguida, o clarão dos faróis. Um carro de passeio com 3 crianças chegou e nossos nervos se acalmaram. Eles sorriram, acenaram para nós, subiram na torre de bombeiros e foram embora. Ouvimos dizer que havia visitantes ocasionais na torre de bombeiros, mas eles foram os únicos que passaram por lá. Apagamos o fogo e fomos para dentro. Esquentamos alguns cachorros quentes até ficarem mornos, comemos rapidamente e nos sentamos em silêncio. Você não sabe o quanto é silencioso, até estar no meio do nada. É possível ouvir cada farfalhar das folhas, o sussurro do vento em seus galhos. Ficamos tão acostumados com o ruído artificial quando vivemos na cidade. Sempre há o zumbido de um ar-condicionado,
ou o barulho fraco do trânsito para nos concentrarmos. Aqui, o que mais se aproximava de um ruído contínuo era o som de nossa própria respiração. Nós pulávamos a cada ruído, assustados demais para falarmos uns com os outros, e finalmente eu estava farto. Abri alguns vinhos gelados, passei para Alex e Violet e coloquei um jogo de tabuleiro na mesa entre nossos beliches. Não demorou muito para que nos soltássemos e já estávamos rindo, nos divertindo como havíamos imaginado. Muito mais sóbrio do que pensávamos, mas o suficiente para que pudéssemos ignorar o barulho da floresta. Mais tarde, todos nós nos lembramos de ter ouvido ruídos ao fundo. O estalar de um galho, o ruído tênue de um motor. Nenhum de nós queria romper o ar de despreocupação entre nós, então o ignoramos. Até que uma mão humana alcançou a janela entre nós e deu 3 tapas nela. Alex ligou para a emergência, colocou o telefone no viva-voz e passou seu celular para mim. Ele pegou braseiros da lareira e os distribuiu. Violet começou a ligar para os membros da família e a se despedir. Prendi a respiração e fiquei atento a qualquer outro ruído. Quem quer que fosse, o que quer que fosse, teria nos ouvido ligar para a polícia e agora estava tomando cuidado para fazer uma retirada silenciosa. A central chegou 20 minutos depois, o que foi uma sorte para uma chamada de emergência à 1 da manhã, e mandou seus cães vasculharem a montanha. Nada. Eles sugeriram que poderia ter sido um urso, mas eu podia ver em seus rostos que eles não acreditavam nisso nem por um segundo. Nós mal havíamos cozinhado aqueles cachorros quentes, e por que um urso iria bater na janela perto de 2 pessoas gritando, em vez de bater na janela mais próxima da panela que havíamos usado para cozinhar? Por que um urso bateria na janela como um ser humano? Por que, quando gritamos, o urso se retirou furtivamente? Eles não tinham respostas, mas tinham uma história. Enquanto corriam até nós, encontraram um carro na base da montanha, mas esse foi o único sinal de vida que viram. Lembro-me de que meu sangue gelou, mas Violet e Alex estavam exaustos demais para absorver o peso do que haviam dito, e atordoados por um novo horror. O carro de Violet, completamente empoeirado pela subida da montanha, estava coberto de marcas de mãos. Marcas de mãos que não coincidiam com as nossas, que tocavam em lugares que não havíamos tocado. Pegamos nossas coisas aos montes e as jogamos para dentro, ansiosos para remover cada parte de nós mesmos dessa montanha. Seguimos a polícia, gratos porque cada buraco nos deixava cada vez mais longe daquela cabana miserável. Descemos em tempo recorde e nos hospedamos em um hotel decadente que cheirava a mijo de gato. Eu não conseguia dormir. O pensamento daquele carro na estrada ressoava em minha cabeça. Lembre-se, não havia mais nada naquela montanha. Era uma estrada estreita até o topo. Não havia pontos de parada, nem outros acampamentos. Havia a torre de bombeiros. Talvez um visitante tenha decidido nos assustar durante sua excursão noturna. Mas os garotos de antes, tínhamos visto seus faróis. Quem quer que tenha feito isso parou seu veículo mais adiante na estrada e caminhou o resto do caminho. Eles não queriam ser vistos. Queriam silêncio, sigilo. Quem quer que fosse não estava procurando um susto barato. Tinha planejado isso. Acho que nunca saberei o que a pessoa na montanha queria de mim. Não sei se foi uma brincadeira ou o início de uma noite de terror. Sou grato pela rapidez de Alex em ligar para a emergência. Será que nosso visitante sabia que tínhamos serviço? Certamente foi uma surpresa bem-vinda para nós. Talvez isso tenha sido um obstáculo em seu plano, o suficiente para assustá-lo antes que ele pudesse fazer as coisas ficarem feias. Na verdade, não sei se quero saber. Isso aconteceu em uma viagem há alguns anos, em uma noite no meio da semana, quando o parque costuma ser mais tranquilo. Acordei e precisei usar o banheiro por volta das 2 da manhã, então saí do trailer para ir até as estações de descanso. O local era um daqueles locais de esquina, portanto, há uma trilha bem curta na parte de trás do local, atravessando a floresta antes de chegar às luzes onde fica o banheiro. Tecnicamente, é possível dar a volta pela frente, mas achei que poderia passar por ali, como costumo fazer, para economizar tempo, pois estava cansado. Quando estou passando pelo meio da trilha, ouço um leve ruído que parece estar bem ao lado do meu ouvido. Parecia uma risada.
Então, aumentei um pouco o ritmo e comecei a procurar por um guaxinim ou porco-espinho ou algo assim. Eles fazem barulhos estranhos, mas não consegui ver nada nem ouvir nenhum galho estalando, o que achei estranho. Tampouco havia sinal de alguém lá fora. Assim que esse último pensamento passou pela minha cabeça, juro até hoje que ouvi algo mais profundo na floresta com uma voz feminina dizendo: "Olá?" Dizer que dei um pulo é dizer pouco. Corri a toda velocidade em direção às luzes, tropecei em um tronco e rasguei a perna da calça e a canela. Consegui chegar vivo aos banheiros, sentindo-me dolorido e meio estúpido. Assim que cheguei à estação de descanso, fiz o que tinha que fazer e, como bom biólogo que sou, não pensei que fosse algo não natural. Achei que devia ter ouvido mal um guaxinim ou algo assim. Eu realmente não acreditava no paranormal. Então, na pior das hipóteses, era uma pessoa de verdade. Não queria ser atacado por um esquisitão quando estivesse sozinho à noite. Então decidi pegar o caminho mais longo de volta pela estrada aberta e pular o atalho. Quando passei pela entrada da floresta, dando uma grande distância para ser sincero, novamente, só posso dizer o que ouvi, mas juro que ouvi um sussurro que dizia: "Volte."